Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Graças a Deus. Boa noite, graças a Boa Deus. noite. Acho que não tá aparecendo. Vou colocar aqui já os presentes aqui, viu? Só um instantinho. Será? Tem material do mundo lá, viu? Vocês viram? Vi não. Não vi, não. Ainda não. Vi não, vou olhar aqui. Foi que horas, professor, que o senhor botou isso aí? Eu falei com o Everson. Eu acessei hoje, não vi nada, não. Mas eu acessei mais cedo, não vou mentir que de tarde eu não vi. Você não fala comigo, não. Oxi. É o seu soda, velho. Falando com a versão tutor, não comigo. Era só Não, assistente. rapaz. É o tutor, não é tu não. Não é você não, vereador. Calma aí. Mas você não. Falei, pra ninguém ter nome igual. Esse meu nome é Que importante. projeto de lei é esse, rapaz? Oxe, esse daí ainda é bom. Você precisa ver os outros que aprovam por aqui. Hoje é a política. É, A política tá brincadeira. Olha, essa semana teve um vereador aí da Câmara aí que foi consertar o celular comigo. Esqueci até de perguntar por tu lá. Um coroa. Daí de Aratuípe, rapaz, consertou o celular comigo. Desmontaram o celular do velho, tudo, o velho tava bravo. Deve ser armadilho. Foi um A51 coroa. Não, prof, não tá não, viu? Eu tô olhando aqui, não tem nada. Ah, então eu vou falar com o Everson lá. Fala que vai ser abençoado. E eu até conversar isso contigo, mas na semana passada, que não tinha nada. Passei pra ele, vou falar aqui depois. Mas se tivesse um grupo pra botar isso aí era melhor do que a plataforma. Era mais rápido, mas direto o professor já jogava lá mesmo, entendeu? Professor, as duas faltas continuam no boletim, professor. Oi? As duas faltas ainda continuam lá no boletim. Calma, meu querido. Sossegue. Eu já não tô nem mais falando isso com os professores, porque eu nunca vi uma pessoa que tem tanta falta como eu, e eu que mais assisto aula. Aí eu já tô até relevando. Eu tenho 3 faltas de filosofia, tenho 4 faltas de, de história de cristianismo. Eu não sei onde é que tá essas faltas. Sossegue. Essa daí. Vou perguntar aqui, tem OSAD, organização, quem é esse aí? Boa pergunta. Nunca vi esse nome aqui. Já apareceu 2 vezes ali, mas não se identificou, não. Se identifica aí, meu querido, vá. Eu vou colocar aqui. OSAD, organização. Esse é Também não uma sei quem é, não. organização secreta que tá aí assistindo a aula também. É o Mossad. Ô, gente, nem nas outras aulas tá identificando, não? Até então, não. Sabe que não é da secretaria, não? Iris não, velho. Peraí, o regime não pode isso. Rapaz, eu acho que não sei. Porque apareceria o nome dele, né? Sou grande junto com Israel. É. Era a necessidade Tá parecendo um Valkyries. Tem a foto não, né? Não. Será que não é seu Valkyries? Era assim, era só falar. Boa noite, graças pra gente, Gerson. Gerson Lima. Osaf. É Osaf. É Gerson Lima. Ah, Gerson Lima, aí, né? Que homem É de verdade, nome. é verdade, que hoje em dia agora a gente tá com outro nome, aí quando vai, a Polícia Federal pega, aí é russo. Aquela associação aí já. Eu já voltei já diretamente. Ah, ótimo. Acabou o mistério.
gangue do Scooby-Doo. Não é mais organização secreta. Ceará. Por que, Everson? Por quê? Por que, Everson? A gangue do Scooby-Doo do seminário. Perdeu o disfarce, hein? Rapaz, não é o quê, rapaz? Pode saber. Perdeu o disfarce. Vamos lá, né? Vamos. Vamos avançar no nosso profetismo em Israel. Falamos um pouco. Falamos muito já. Ah, outro assunto? Vai ser sempre profetismo. Ah, tá. A gente vai chegar em alguns livros, mas ainda está em profetismo. Viu? Ah, sigo o jogo. Não enjoa agora não, enjoa lá perto de junho. É quando termina. Ah, siga o jogo. Ó, vamos falar um pouquinho que tipo de homem era o profeta, né? E a gente vai elencar algumas características, tanto de experiência quanto de sensibilidade, né, que nós podemos extrair daquilo que se pode observar do próprio texto bíblico, né? Primeira coisa que a gente fica entendendo que tipo de homem era o profeta, era alguém que teve um encontro com Deus. Isso é o básico, e o mais importante a respeito de qualquer profeta. Para entender o profeta, você começa sempre com o seu chamado, né? A experiência dele como o número, né? O número, aquele que é, né? Em toda a sua realidade transcendente, o linguajar de Rudolf Otto, o totalmente outro, que chama este indivíduo para uma experiência com Deus e para comunicar sua palavra. Tem um autor especialista em Antigo Testamento, Walter Enschedor. Ele vai dizer, abrindo aspas, os profetas experimentaram a realidade divina de maneira densa, concreta e real. O Enschedor, né, o Walter Enschedor, ele vai dizer que na vida pessoal dos profetas, eles têm uma experiência assustadora com esse poder. E essa experiência assustadora com esse poder leva o profeta a um abandono radical de tudo aquilo que até aquele momento ele considerava bom e importante para ele. É uma experiência que muda em 180 graus a sua própria vida. É uma experiência que faz com que agora o profeta enxergue o seu mundo totalmente diferente, um antes e um depois. O profeta Isaías, por exemplo, né? Eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, né? O que foi que ele disse? Ave Maria, vou morrer. O que vai estar estampado lá naquela... Eu vi aquele que não deveria ser visto. Então você tem uma experiência totalmente única e exclusiva do próprio profeta Isaías. Então, a primeira coisa é um encontro com Deus, o seu chamado, viu? Outra coisa, alguém já teve um encontro com Deus aqui, de experiência de chamado? Brincadeira, deixa eu explicar nada disso não, viu? Vamos seguir aqui. Outra coisa que a gente vê nos profetas, uma sensibilidade ao mal. É perceptível na carreira dos profetas, uma sensibilidade ao mal. O profeta Amós, por exemplo, eu gosto muito do profeta Amós, e isso é irrelevante para o profeta Amós, ele continuaria sendo, você gostando dele ou não, mas o profeta Amós, no capítulo 6, verso 6, ele diz bem assim: bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Essa declaração aqui da sensibilidade ao mal dos profetas é interessante porque a gente sabe que o odor, ou alguns odores, só são percebidos por aqueles que não estão acostumados com eles. É ou não é? Eu lembro que em Itajuípe tinha uma família que matava galinha. E quando a gente ia comprar, cara, mas era insuportável a casa, aquele cheiro de água fervendo e galinha sendo escaldada. Mas quem morava dentro era o cheiro normal, era o cheiro do ambiente. É igual aquela questão de você perguntar para um peixe
como é que está a água? Como assim, como é que está a água? Eu não sei o que é viver fora da água. A água é a minha realidade. Então, nesse aspecto, os profetas, eles não estavam acostumados com aquilo que a nação de Israel tinha se acomodado e aceitado como normal, como hábito diário. Por qual razão essa sensibilidade ao mal que os profetas tinham? Porque eles tiveram uma experiência com a santidade de Deus. E por terem experiência com essa santidade, eles agora podem perceber o quê? Aquilo que ninguém estava percebendo, o pecado. Isso é poderoso na observação da característica dos profetas e da sua própria sensibilidade. Esse aspecto ímpar que os profetas tiveram da experiência da santidade de Deus para perceber o pecado é o mesmo que nós podemos notar em Jesus. O profeta por excelência e aquele que reúne em si toda a profecia. Ele traz a palavra única e definitiva a respeito do próprio Deus. Jesus, ele conseguia perceber algo como sendo pecaminoso, enquanto que as demais pessoas do seu tempo entendiam como sendo a piedade louvável do religioso. Vou dar um exemplo aqui. O sistema de exclusão que havia entre os judeus no primeiro século, de não ter contato com determinados grupos de pessoas. Jesus, ele fazia o quê? Tinha contato com elas. E aí o que é que Jesus Cristo diz na prática? Que aquilo que eles entendiam como sendo santo e vontade de Deus, Jesus entende como sendo algo pecaminoso, no seu comportamento de receber à mesa pessoas que eram vistas como impossíveis de estar em comunhão com um judeu devoto. Então Jesus, por entender quem era Deus, ele tinha esse comportamento de compreender que aquilo que era louvável era visto como incompatível com a vontade de Deus revelada agora em sua própria pessoa. Tem um autor, que ele tem um parágrafo muito bom aqui, eu quero ler, que ele vai nos chamar a uma prestação de contas aqui agora, É muito interessante a gente perceber que o profeta era sensível ao mal do seu tempo, mas quando a gente traz uma implicação para nós em nosso tempo, o que é que a gente pode refletir? Aí é que eu vou fazer a leitura. O tipo de crime e até mesmo o nível de delinquência que deixam atônitos os profetas de Israel não são mais graves que aquilo que consideramos ingredientes normais e típicos da dinâmica social. Para nós, um ato isolado de injustiça, desonestidade dos negócios, exploração dos pobres, é insignificante. Para os profetas é o que é isso? Catástrofe. Então eles têm uma percepção muito mais aguda a respeito do mal do que a nossa conveniência em relação a ele, achando que é o normal do mundo. Para nós, o autor aqui falando, para nós, a injustiça prejudica o bem-estar dos pobres. Para os profetas, é um desastre mortal na existência. Para nós, um incidente. Para eles, uma catástrofe, uma ameaça ao mundo. O tempo todo somos testemunhas de injustiças, manifestações de hipocrisia, falsidade, ofensa, situações de penúria. Porém, raramente isso nos deixa indignados ou afeta de modo significativo nossas emoções. Nos acostumamos, E é uma realidade nesse aspecto. E nós precisamos entender que, como igreja, nós somos o quê? Uma comunidade profética. E nós anunciamos aquele que veio e aquele que virá. E, às vezes, damos de ombros com essas realidades tidas como normais, quando, na verdade, deveriam ser incompatíveis com a comunidade de Jesus. Veja que eu não estou nem falando somente daquilo que acontece fora.
Mas muito dessas coisas aqui, ó, manifestação de hipocrisia, falsidade, ofensa, acontece nas realidades das nossas próprias congregações. E tratamos o quê? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Todo mundo peca. Todo mundo peca, né? Quem é você para falar do pecado de alguém, né? Então, eu acho isso uma reflexão, eu fiquei meditando nesse aspecto aqui, bem importante. O que você tem a dizer nesse sentido aí? Fala, Emerson. Vem logo aquela máxima, né? Quem sou eu para julgar, então... Ninguém é melhor que ninguém, né? Pois é, rapaz. Só que a igreja vai se dividindo, vai criando os grupinhos, e quando o pastor vai ver, a situação já está nas piores. E essa questão de nós usarmos o argumento de ninguém é melhor que ninguém, então por isso ninguém poderia falar nada a respeito de ninguém, nós não julgamos o outro com base naquilo que nós somos ou deixamos de ser. O julgamento dessas coisas, quando acontece na igreja, é à luz daquilo que deveríamos ser, de acordo com o Evangelho. Então você não julga no que você é, mas é daquilo que nós já sabemos que deveríamos ser e daquilo que sabemos que não deveria ocorrer no nosso meio, né? Então, nesse sentido, a Bíblia vai condenar sempre o julgamento precipitado, né? Com base em pressupostos ou até mesmo em preferências, mas nunca o justo julgamento, como Jesus Cristo diz, que é a luz daquilo que nós compreendemos das Escrituras. Tem um autor, Ronald Niebuhr, quando tivermos teologia contemporânea, a gente vai estudar ele fala que o reino de Deus é a realidade objetiva por meio da qual devemos julgar o nosso tempo, as suas injustiças e as suas mazelas. Nós não podemos criar um mundo melhor, nenhuma ordem perfeita, mas podemos julgar a nossa situação à luz daquilo que o reino de Deus é e daquilo que o reino de Deus fará de maneira total e objetiva neste mundo. Então, esses critérios devem estar claros para a nossa mentalidade de sensibilidade ao mal, seja no ambiente externo ou interno. Fala, Firmo. Ô, professor, boa noite. Você estava falando, eu estava refletindo aqui sobre essa questão da gente não julgar o outro, né, porque a gente não é melhor do que ninguém e tal. Eu estava lembrando aqui, a pessoa do profeta, né, ele não se colocava assim como melhor, né, como uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Mas, assim, eu não tenho muito estudo sobre isso, mas, assim, pela leitura da Bíblia que a gente faz, dá a entender que ele era, digamos assim, um porta-voz de Deus para exortar as pessoas a andarem no caminho do Senhor, né? Então, assim, ele, digamos assim, ele não ficava julgando as pessoas, apontando dele e falando assim, você é isso, e pronto. Tipo assim, ele apontava o erro, mas era um apontamento de um erro para trazer o povo de novo à presença do Senhor. É o que eu entendo. Só que hoje em dia, a gente deveria fazer isso e não faz. Essa questão que a gente às vezes fala assim, eu não posso julgar porque eu não sou melhor e tal, mas como você falou, né? É a luz da palavra, a gente vai julgar o que está errado, mas deveríamos julgar exortando a pessoa para trazer de volta ela para a presença de Cristo, né? E aí a gente fica com medo de fazer esse tipo de coisa e ser julgado que a gente está querendo ser melhor do que os outros, e na verdade não é bem assim, né? Se a gente for reparar os profetas, eles não se colocavam como pessoas melhores, eles se colocavam como pessoas que eram usadas por Deus para exortar o povo a estar na presença de novo de Deus, né? Na presença de Deus de forma reta, né? Isso. Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Sim, sim. E antes de passar para os demais, filho, se a gente for pegar, por exemplo, aqui que eu vou pegar esse exemplo porque eu estou fazendo aqui com a igreja uma abordagem no Apocalipse, redefinindo algumas questões. A igreja de Laodiceia, por exemplo, você pega Jesus, o profeta João falando, né? À luz do que Jesus comunicou para ele.
Você não é frio, você não é quente, você é morno, você é inútil. E você não está percebendo isso. Né? Você se acha rica, que tem isso e aquilo outro, mas você não passa de uma pessoa pobre, cega e sem roupa. Ou seja, existe uma realidade deplorável que você está percebendo. Então, às vezes acontece na igreja. Nós vamos tratando as coisas como normais, quando na verdade nunca deveriam ser vistas como normais. Né? É uma realidade deplorável que às vezes nós mesmos não estamos percebendo. E aí faz-se necessário essa declaração profética de João, alguém vindo de fora. Acorda, minha gente, né? Acorda, vocês não estão vendo isso, não? O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito. Porque nem sempre o óbvio é óbvio para a maioria das pessoas, né? Fala Ceará e depois Everson. Então, professor, esse tema é interessante, porque a gente observa que no Antigo Testamento tem alguns casos que eu ficava olhando assim, que o profeta ele profetizava a maldição sobre o povo, às vezes profetizava que as nações iam invadir e acontecia aquilo ali, e aí a gente percebe que parecia que se a gente pudesse ficar ali, ouvisse aquele diálogo, dá a mesma impressão que a gente olha na igreja muitas vezes, que você quer o errado. Você olha assim, tem a convicção, às vezes você está certo, porque aquilo tudo é embasado, mas você vê tanta gente falando o mesmo diálogo, com a mesma convicção, não julga, que você diz, rapaz, eu acho que o errado é eu. O profeta falava sozinho, e o curioso é que quando o castigo vinha, o castigo inicial dele, ele só falava junto com todo mundo, meu amigo. Tá no mesmo barco, né? Rapaz, que incrível, velho. Ele é o único sofrendo na coisa e avisando. Aí, vai acontecer isso, você se arrepende e tal. O povo não se arrependia. Deus mandava o castigo e o povo do profeta que estava ali, ficava muitas vezes, velho. Ficava no meio ia no meio do negócio. Você vê como a vida do camarada é difícil, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. É bem interessante essa sua observação. Fala, Everson, e depois Mércio. Pode passar para o irmão Mércio, eu comento depois. Senhor, obrigado pela oportunidade. Ô, professor, queria ler só um texto bíblico aqui rapidamente, está em Ezequiel capítulo 3, já que é Antigo Testamento, né? Ezequiel capítulo 3 diz o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você vê que há dentro disso realmente, né, que o entendimento é esse aí dentro que o Firmo também falou, né? Na verdade é de avisar. O entendimento não é de julgar para condenar, não é aquela intenção que muitas das vezes, talvez alguns de nós, poucos, às vezes fala com aquele prazer, sabe? Aquela, não sei o quê, né? Não é essa a intenção, né? A intenção não é denegrir a imagem da pessoa, não é colocar a pessoa para baixo, né? Não é uma repreensão para matar a pessoa, muito pelo contrário, né? É mais a intenção de aviso, né? De chamar a atenção mesmo, como um pai chama a atenção do filho, né? Na verdade, a correção não é para matar, justamente é para você ganhar a pessoa, salvar, né? O entendimento, pelo menos, é esse aí que eu tenho. Obrigado. Correto. Até porque, Mércio, fora desse comportamento, todo tipo de fala é baseado na superioridade moral. Você fala por cima, né? E aí esse tipo de fala é moralista, é legalista e, na verdade, não quer resgatar a pessoa do local onde ela, na verdade, se encontra, né? Antes de passar para Everson, você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, Paulo fala bem assim, de vários pecados que ele nunca cometeu. Ele vai citar a homossexualidade, ele vai citar assassinato, uma penca de coisa. Se bem que ele acabou autorizando a morte lá de Estevão, lá, mas ele não matou diretamente, né? Não vem ao caso. Ele cita um bocado de coisa lá, que ele não estaria praticando. Aí ele pega e diz, eu
o principal ou o pior dos pecadores. Ele não olha as pessoas que faziam aquilo que ele não fazia e se porta com alguma superioridade moral, que muitas vezes nós fazemos, né? Nos sentimos melhores que determinadas pessoas têm esse sentimento. Se nós sabemos o motivo pelo qual Jesus nos salvou, não deveria brotar em nós nenhum tipo de sentimento de superioridade moral, né? Em relação a ninguém. Fala aí, Everson. Perfeito. Beleza, meu querido? E é exatamente isso que o próprio Cristo ele fala em Mateus 7, né? Quando ele diz: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos vos tornarão a medir. Porque reparas tu no argueiro do teu olho, do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é exatamente esse... Não que nós não devemos fazer um certo de juízo de moralidade, mas o que Cristo está nos trazendo aqui é um padrão ético. Um padrão ético de que, olha, para você julgar ao próximo, você não pode estar cometendo o mesmo erro que ele. Porque senão seria basicamente Alexandre de Moraes e o Banco Master. Olha que ele vai pegar essa fala, viu? Pois é. Mas seria da mesma forma como um juiz iníquo que está julgando um ladrão que comete o mesmo erro que ele. Mas qual é o conselho que Paulo nos dá? Olha, se aquele irmão está pecando, você vai lá, aconselha o irmão, traz ele para a igreja. Depois vai com outro irmão mais experiente e tal, aconselha ele. Se ele não quiser, você abandona. Mas o que você vai fazer é um acompanhamento individual daquele irmão. Não é que você vai expor, mas você vai tratar ele com cuidado. Ótimo, ótimo. E nesse aspecto, antes de passar para a Sueli, é a implicação do congregar de Hebreus 10, 25. Não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Ele pega e fala: mas vocês se admoestem, incentivem, vocês se aconselhem. Ou seja, o congregar implica isso. É a preocupação mútua, né? Da igreja como um todo. Não somente ir para um local de reunião de culto. Fala. Só completando o raciocínio aí de Everson e do senhor, eu lembrei muito de uma passagem que eu gosto muito, do 2 Timóteo, capítulo 2, que Paulo diz assim, ó, deve saber corrigir, né, a gente, deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então é saber corrigir, né? A forma diz muito, né? Muito bom. Bora prosseguir, né? Vamos seguindo. Olha só, dentro disso que a gente está falando, dessa sensibilidade do profeta em relação ao mal e às vezes a letargia da nossa parte em relação às vezes mazelas que chocavam os profetas, tem uma obra, né, de fantasia do autor George R.R. Martin, é o autor das crônicas de Gelo e Fogo, que virou a série Game of Thrones, e é um universo bem rico, literário, e tem uma obra que é Fogo e Sangue, e a obra vai versar uma dessas casas, né, Targaryen, eu curto esse negócio aí a obra é um cronista narrando a história, e o cronista ele faz uma afirmação que eu grifei, eu acho que eu li isso aí tem muito tempo e ficou na minha mente. E o cronista ele diz bem assim: a familiaridade é a mãe da aceitação. Isso é fascinante essa frase aqui. Por qual razão nós aceitamos muitas coisas que não deveríamos aceitar? É porque já nos familiarizamos demais, né? Já não sentimos algo mais como estranho, algo que não deveria ser, que não deveria ocorrer. Então, eu acho que ele acerta em cheio essa questão. Quando estivermos aceitando algo demais,
é porque já nos tornamos familiarizados, né, com aquilo que está ocorrendo à nossa volta, seja na igreja ou num aspecto maior da própria sociedade. Né? Fala, João. E aí, professor? E aí, parece o conceito de banalidade do mal, né? De pequenos atos que formam um mal maior que às vezes não são percebidos, né? Então, quanto mais você vai ali no cotidiano praticando ou se deparando com pequenas maldades, você acaba não percebendo o contexto amplo, né? De maléfico que vai se instalando, né? Você agora, João, foi profeta. Sabe por quê? Porque a gente vai falar aqui da importância das pequenas coisas para os profetas. Você agora foi iluminado por Deus, só pode. Viu? Então, os profetas, eles olhavam muito isso, as pequenas coisas. Eles entendiam que a vida consiste em pequenos detalhes sociais. Eu não sei quem disse, acho que é frase de Instagram. Diz que ninguém tropeça em montanha. Você só tropeça em pedra, né? Então, as pequenas coisas podem nos derrubar. E tem um pensamento aristotélico, né, que ele vai dizer bem assim, um erro pequeno no início torna-se grande no final. Um avião que vai desviando aos poucos a sua rota, ele vai parar em um local totalmente diferente, que seria o local do pouso. E aí, aquilo que parece trivial para os outros é, na verdade, determinante nos nossos relacionamentos sociais, no nosso relacionamento com o próprio Deus. Agora, olha a perspectiva de um pensador do mundo antigo, do paganismo clássico, Cícero, por exemplo. Olha o que ele vai dizer. Os deuses ocupam-se apenas das grandes questões. Não estão interessados em trivialidades. Nosso Deus não é assim, não. Nosso Deus está atento às pequenas coisas e os profetas vão deixar isso muito bem claro. Os profetas, eles comunicavam muito a respeito do que Deus tinha falado com eles e induzido a falar de que não é pequena coisa a falta de consideração ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, pessoas não notadas e relevantes para a sustentação de uma sociedade naquela época ou qualquer outra. Tanto que você sempre percebe a nota. Olhe a causa da viúva, do estrangeiro, do órfão, porque em uma situação de perigo, ninguém defende eles. Não há ninguém para defender. Então você tem um Deus que se preocupa com aqueles que ninguém tinha preocupação ou atenção alguma. Antes de passar para a Suede, os profetas questionavam a justiça dissimulada. Miqueias 2, do 1 ao 12. Achando que ninguém estava dando importância para isso. Né? A conversação enganosa. Miqueias 6, verso 12. Aqueles valores distorcidos. Isaías 3, do 1 ao 22. A sexualidade pervertida, que hoje é vista como a melhor forma de você ser você mesmo, né? Quando as pessoas dizem, seja quem você quiser ser, esquece de falar que embaixo está escrito, assinado Satanás, né? Então, esse tipo de comunicação. Amós 2, do 6 ao 8, essa sexualidade pervertida. E a religião falsa. Né? Miqueias 2:11, 3:11. Então, os profetas estão dando importância a essas pequenas coisas que vão nos levando para ações grotescas que sequer poderíamos imaginar. Imagine se a gente perguntasse para Adão e Eva, antes do encontro com a serpente, e alguém perguntasse assim, Adão e Eva, vocês têm coragem de comer do fruto da árvore que Deus disse que não é para comer? Eles falariam o quê? Tá tudo, velho. Come nada? Ele falou que a gente morre. Mas começaram aos pouquinhos. É um diálogo, uma reflexão.
um assentimento de um sentimento que não deveria ser aceito, e desembocou naquilo que eles antes poderiam falar, que nunca fariam. Assim acontece muitas vezes com a gente, né? Acontece isso. Não termos dado importância às pequenas coisas. Fala, Fred. Só para ferrar, sobre solidariedade pervertida, qual foi o texto mesmo que o senhor colocou? Amós 2, do 6 ao 8. Amós 2, do 6 ao 8. E a religião falsa? Miqueias 2:11 e 3:11. Certo. Agora, uma outra pergunta. Hoje, no mundo de hoje, o que seriam os órfãos, as viúvas e os estrangeiros? Você enquadra como os mais fragilizados em um sistema social, aqueles que não têm ninguém a quem recorrer. É esse conjunto de pessoas. Os estrangeiros se enquadram como qualquer estrangeiro mesmo, né? Mas ali você tem, não necessariamente, as 3 pessoas que o povo de Israel deveria ter preocupação. Ali você tem um conjunto representativo. Ou seja, aquele que se enquadra nessa realidade de fragilidade social. Não tem a quem recorrer e ninguém para defender. Olhe por eles, né? Olhe por eles. Você vai ter a recomendação, acho que é do rei Lemuel, em Provérbios 31, se eu não me engano, o ditado lá, quando ele fala bem assim: erga a voz em favor daquele que não tem voz alguma. Né? Defenda aquele que não pode se defender. É por isso que no dia do julgamento, Jesus ele vai entrar de sola, com aquele que tem o poder para defender aquele que não poderia ter defesa alguma, e usa o poder para defender o quê? Os seus comparsas, né? Aquele que está no seu próprio círculo social, né? Então vai ser bem nesse sentido aí. Mércio e Jorge. Isso implica também, rapidinho, gente, Mércio, nós que temos influência nas nossas congregações. Nós usamos a nossa influência em benefício daquele que não tem influência alguma, né? Ou usamos em benefício nosso, né? A influência que nós temos para alcançar alguém. Como é que nós usamos isso? Então, tem algumas explicações bem práticas para a nossa convivência como igreja. Mércio, Jorge e Everson. Professor, dentro disso aí, mais 2 textos bíblicos aqui, Cantares, capítulo 2, verso 15, assim: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas. Então, realmente, a gente às vezes fica preocupado com tá olhando, né, como se existisse pecadinho, como se... E a gente vê Josué tropeçando na cidade de Ai e vencendo uma grande cidade, né? Ele vencendo Jericó, derrubando as muralhas e tropeçando numa coisa mínima, pequena, que ele não deu a devida atenção, né? É por não dar a devida atenção, é que muitas das vezes a gente vence grandes batalhas, mas acaba tropeçando em batalhas que a gente talvez venceria com tranquilidade, mas por não ter atenção, aí é que o problema acontece. Né? Tem um outro texto rapidamente, Zacarias 3, Zacarias 4:10, diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, né? Zacarias profetizou, né? Quem despreza, certo é não desprezar. Eu vou falar isso porque eu estou pregando com base nos 11 capítulos de Gênesis, né? E aí eu preguei sobre a história de Caim e Abel, e aí ele veio essa reflexão aqui agora. Abel não foi do nada que assassinou seu irmão, né? Ele foi alimentando pequenas coisas do seu interior, né? Deus falou: olha, o mal está aí na tua porta, né? Batendo, cabe a você o quê? Dominar, né? Então foi a partir de pequenos avanços que ele chegou naquela atitude a qual ele chegou. Fala, Everson, Jorge e Everson. Ué, Everson e Jorge. Ô professor, o senhor falou sobre sexualidade pervertida, eu me lembrei do texto de Romanos capítulo 1, do 24 ao 29,
bastante importante. Vai ler? Não. Aquele texto, né, que fala sobre a perversão da sexualidade, onde os homens e as mulheres deixaram os usos naturais do uso natural. Ótimo. Você aponta um negócio interessante. Oi? Romanos capítulo 1. Isso. 1, 24 e 29. Se você for notar, tem algo interessante aí, essa perversão da sexualidade, né? A homossexualidade, lesbianismo, por aí vai. Ele é o desdobramento de um outro pecado. Se você for olhar na cadeia de abominações praticadas ali. E o pecado... Oi? Qual seria? Paulo vai deixar bem claro, é quando você se envolve na idolatria. Tudo parte do abandono da realidade de quem é o verdadeiro Deus. Daí vai se desenrolando vertentes de vários pecados, mas a raiz vai se encontrar em algo. Nós fizemos daquilo que não é Deus para nós. E aí vai a sexualidade, qualquer outra coisa, poder, riqueza, e por aí vai. Né? Então, a idolatria ela vai se desmembrando em diversos outros pecados, né? Coisas que um corpo com seus tentáculos, né? Coisa que às vezes não é feito referência quando a gente acaba só olhando esse texto. É interessante essa observação de Paulo aí. Ô professor, antes de Everson, eu ouvi falar, eu fui ensinado também, que a idolatria ela é uma prostituição espiritual, onde nós deixamos de adorar o verdadeiro Deus, né, como Senhor, e passamos a adorar um outro Deus que não é o Senhor. Se você não tem respeito ao Deus verdadeiro, vai ter respeito mais o quê? Vai se lembrar de todas as coisas. Ô professor, mas não seria a idolatria, no caso seria a prostituição espiritual, se a gente já conhecesse o Deus de Israel e abandonasse ele por outro. Mas Paulo ali, ele coloca que a realidade divina, ela é compreendida pela natureza criada, então ninguém é desculpado por isso. Existe um senso da divindade ali. Então eles faziam porque gostavam mesmo do negócio. A questão ali, por exemplo, uma coisa é você andar no caminho errado. Outra coisa é você mudar a rota que você sabe que não deveria ser mudada. É isso que está acontecendo ali. As pessoas estão mudando que sabem que não era para mudar. Em várias coisas ali, em várias, não somente na sexualidade, né? Mas em várias. O texto ele vai se desenrolando. Everson. Sobre... Perdão. Não, eu tô gripado. Larga esse cigarro, Everson. Larga esse cigarro. Não vai mais. Sobre ser estrangeiro, né? É interessante que vai repreendido mesmo. Sobre... Opa, aí, o cara me cortou até minha linha de raciocínio. Sobre ser estrangeiro, né? É interessante que Deuteronômio capítulo 10, 19 diz assim: por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. No versículo 18 ele também ordena a cuidar dos órfãos e das viúvas. Deuteronômio 23, verso 7 diz que não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás os egípcios, pois é estrangeiro foste na sua terra. E Deuteronômio 24, 17 diz que não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. E 24, 21, para concluir, diz assim: quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, este será. Então, nós vemos que é um princípio que está desde o começo do Antigo Testamento e vai se perpetuando por todas as Sagradas Escrituras. Às vezes de um modo explícito, de outra maneira não, mas sempre o Senhor fala assim: olha, olhem para as classes mais vulneráveis, porque vocês no seu passado, vocês quando eram ainda Jacó, vocês eram vulneráveis no deserto,
vocês não tinham nada. Quando vocês foram para o Egito, vocês padeceram. Então, tenham um olhar especial. Não volto àquela questão, né, do tratamento desigual, né? Não seja ingrato, né? Sempre age de maneira digna com seu próximo. O microfone está fechado, pastor. Me perdoe. Já foi dito que aquilo que Karl Marx faz em seu manifesto é pegar a ética dos profetas do Antigo Testamento e despir o seu elemento religioso. Ou seja, o cuidado com o marginalizado, com o fragilizado, não tem a ver com um espectro político, tem a ver com a ética judaico-cristã, preocupação dos profetas. E veja uma coisa interessante, Miroslav Volf é que tem essa percepção no seu livro Fica a Memória. Ele fala que Israel é convocado a lembrar. Rapaz, o microfone tá mudo. É só pra mim ou os irmãos também? Tá mudo. Não tô ouvindo nada. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Toda a atitude avessa à realidade experimentada por Deus pelos profetas é denunciada a tal ponto que diz: Deus vai colocar tudo isso abaixo. E por fim, e não menos importante, uma outra coisa que nós aprendemos dos profetas era a sua solidão e aflição. Acompanha qualquer profeta do Antigo Testamento durante toda a sua vida. O mundo, ele odeia aquele que denuncia o seu pecado e a sua incredulidade. O que o profeta fazia, denunciar o pecado e incredulidade. Miqueias, por exemplo, ele
foi rejeitado publicamente. Miqueias 6, do 6 ao 11. E aí ele vai trazer as suas declarações proféticas, né? Nesse aspecto, como a gente colocou ali, ó. Toda essa atitude orgulhosa, Deus vai colocar abaixo. O profeta Jeremias, ele viveu a sua solidão e aflição. E aí tem um acadêmico, especialista no Antigo Testamento, que ele vai dizer: nenhum profeta parece fascinado em ser profeta, ou orgulhoso das suas realizações. Parece que a única coisa que vinha na mente do profeta, quando ele recebia o chamado de profeta, é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Juscelino Barbacena. Quando o professor Raimundo falava dele, ele falava: larga do meu pé, homem, né? Já me encontrou aqui, né? Me deixa. Era esse sentimento. Meu Deus do céu, tanta gente, Deus achou a mim, né? Veio me chamar. Por exemplo, o profeta Jeremias: maldito seja o dia em que nasci. Por que ele não me matou no ventre materno? Assim, o ventre de minha mãe teria sido a minha sepultura. Jeremias 20, 14, 17. É a percepção de Jeremias. Meu Deus do céu, agora acabou para mim, né? Eu recebi um chamado para ser profeta. Na vida de um profeta, havia palavras inscritas de forma invisível. Isso aí que está falando é isso aí. Heskel é um acadêmico aqui. Ele vai dizer, na palavra de Jeremias: abandonai toda lisonja, vós que entrais aqui. Ou seja, o profeta, quando é chamado, tire qualquer atitude fanfarrona, né? Qualquer comportamento de superioridade moral. Tire tudo isso. Ser um profeta era, ao mesmo tempo, uma distinção e uma aflição. Você vai ser distinto de qualquer pessoa, mas a aflição vai lhe acompanhar. A missão que realiza é desagradável para ele. Para os outros é repulsiva. Para o profeta é desagradável. Nenhuma recompensa é prometida ao profeta. E nenhuma recompensa ele poderia, ou melhor dizendo, nenhuma recompensa poderia atenuar a sua amargura. Então, o verdadeiro profeta não se orgulhava de ser profeta. O profeta, ele suportava zombaria e desprezo. 15, verso 15. Essa questão da aflição que acompanha o profeta, se vou pegar dois aqui, depois eu passo para firme. O profeta Jeremias estava com chá de cozinha já marcado. O pessoal compartilhou no Instagram, no WhatsApp da igreja, marcou o local. Deus falou: oxe, vai casar não? Mas não vai casar de jeito nenhum, né? Nossa, aquilo ali é um choque para Jeremias. Você pega o profeta Ezequiel. Deus fala para Ezequiel: eu vou te contar um segredo aqui só para nós. Sua mulher vai morrer. Minha mulher vai morrer? Vai morrer amanhã. E outra, não é só isso não. E você nem vai chorar por ela. Pô, cara, é um peso que acompanhava o chamado profético que é inimaginável, né? Então, nesse sentido, havia uma aflição e muita solidão, né, para a vida desses distintos homens que tiveram uma experiência única e exclusiva com Deus, mas sabiam do peso de tudo aquilo que viria depois desse chamado, né? Fala, firme. Ô, professor, só uma observação aqui, você falando aí, né? E a gente fica analisando assim, né? Jesus, na pessoa de profeta, né? A recompensa dele foi sangrar, né? Suar sangue, ser humilhado, morrer de cruz, né? Sofrer por ter sido um profeta, por ter sido o profeta de Deus, né? Então, assim, por ele ter sido o profeta, o sofrimento dele foi ainda maior do que o dos outros, né? Então, a recompensa pelo trabalho do profeta não é nem um pouco agradável mesmo, não, mas graças a Deus que Jesus suportou isso por nós, né? Bem lembrado. Você pega, por exemplo, filho, Jeremias, ele teve um ministério, parece, de 50 anos. No fim do seu ministério, parece que ele foi arrastado vivo pelas ruas de Jerusalém, linchado. Então, é a recompensa que ele teve na comunidade, e ter levado a palavra de Deus. Isaías,
segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Né? Quando o texto lá de Hebreus fala, alguns foram cerrados, pode ter sido uma referência ao próprio Isaías. Então, era um peso muito grande, né? Que eles carregavam sobre os ombros para manter a fidelidade ao próprio chamado e não se corromper as influências do seu próprio tempo, né? Diga, Soledade. Ô, professor, me desculpe se essa minha pergunta não venha ser tema da aula, mas é porque algo está abrindo muito meu coração e o senhor falou um pouco aí sobre a questão da idolatria e por você ter muita bagagem, aí eu gostaria de escutar um pouco sobre isso. A questão do pecado da cobiça, eu estou percebendo assim que muitos estão falando, é como se fosse a questão de um crime, né? Você pensa em cometer o crime, mas você não comete o crime. Mas você pensou. Aí, no caso, a cobiça de você querer algo de alguém, ou você de cobiçar, ou ter desejo, até mesmo sexual, por vários tipos de coisas, assim, que tá tudo tão esdrúxulo, tão louco esse mundo. Então, a cobiça, no caso, seria um pecado? Se pensar, seria um pecado? A cobiça, ela aponta a realidade do pecado. Ou seja, ela aponta uma realidade pecaminosa em nós. A cobiça, ela vai apontar isso. Mas se ela brota, eu não sou culpado por ela. Porque ela está apontando uma realidade pecaminosa em mim. Eu sou culpado quando eu acabo realizando o próprio desejo. A cobiça, ela não é algo bom. Ela aponta uma realidade pecaminosa em nós. Eu não sou culpado por essa cobiça. Eu não sou. Desde que eu não alimente, é óbvio, né? Alimentando a cobiça. Mas se ela vem, ela aponta isso. Uma realidade pecaminosa em mim. Então, nós como crentes e que temos o Espírito Santo, ele fala que isso é cobiça pra gente, né? Assim, no caso. Sim, ele vai. E esse desejo aí não é legal. Não vai nessa não, é barca furada. Não vai nessa não, entendo. E aí a gente tem que recuar, né? Isso? É um sinal de alerta, né? Tem que dar. Eu fico assim a me questionar, porque ela é tão tênue em relação a muitos discursos que falam, porque a pessoa ela pode pensar em trair, ela pode pensar em até desejar o sexo, o mesmo sexo. Então, aí eu fico pensando também, Deus me livre, a pessoa também pode pensar em ter alguma relação com uma criança, ou desejar uma criança. Aí eu fico assim, sim, mas ela não vai cometer o ato. Mas se ela pensar, sabe, eu não sei até que ponto. Jesus, quando ele fala, né, não cobiçais a mulher do próximo. Se você cobiça, aí eu não sei. A cobiça, ela já tem praticamente uma deliberação do indivíduo. Eu me empenho em cobiçar. Me empenho. Eu acho que a melhor questão aí seria o elemento da tentação. Eu estou sendo inclinado a cobiçar. Estou sendo inclinado. Eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que mudar um pouquinho algumas coisas. Eu estou sendo inclinado a isso. É a tentação me chamando a isso. Né? A tentação me chamando. O professor... Rapidinho, Elson. H. Strong, ele fala que o pecado ele está em nós como um carvão. O inimigo ele pode acender um isqueiro para virar uma brasa, né? Mas ele já está lá. Né? Então a questão é manter com água para não aquecer, nesse sentido aí. Mas há essa inclinação nossa para todo tipo de mal. A inclinação ela aponta uma realidade pecaminosa. Cabe a nós o quê? Conter, né? Conter essa realidade. É aquilo que o Tiago fala, né? A tentação vai gerar isso e depois o pecado consumado gera a morte. A tentação vai me conduzindo ao pecado, né? Ao pecado. Fala aí, Jorge, dessa vez eu vou pedir a preferência para falar.
Mas assim, professor, essa linha de raciocínio de Suede é muito interessante, porque assim nós percebemos que há uma inclinação interna que nos faz ser influenciado pelo pecado, né? Paulo fala isso em Romanos 5, Romanos 7, né? Que o homem exterior ele está preparado e tal, mas o homem interior ele ainda é influenciado pelas coisas da carne. Isso. E muitas vezes, professor, eu também queria fazer uma pergunta ao senhor, se essa cobiça que a colega Suede aí mencionou não seria também uma repetição do mesmo pensamento para que eu sinta esse desejo em cometer o pecado? Porque assim, por exemplo, vamos supor, eu posso sentir o desejo de tomar uma Coca-Cola. Isso é o pecado da gula, certo? Mas seria só um pensamento frívolo, um pensamento fútil que passou na minha mente ali e passou. Mas se eu ficar aquilo na minha mente, pô, vou tomar uma Coca-Cola, e aí aquilo não sai da minha mente, aquilo vai me influenciar totalmente. E o segundo ponto que eu queria mencionar sobre os profetas que o Senhor falou, que trazendo também exemplos do Novo Testamento, né? Que João Batista ele terminou a sua carreira sozinho, o próprio João terminou a sua vida sozinho, o próprio Paulo terminou, né? Por mais que fossem pessoas visitá-lo na cadeia, nas prisões, mas mesmo assim ele sofreu, padeceu por causa do amor pelo Evangelho e também pelo peso do ministério. Por isso que assim, escolher ou ser chamado para um ministério pastoral, para quaisquer ministérios, né, no campo eclesiástico, é muito duro, é muito difícil. Porque há uma renúncia, há uma pressão externa, há uma pressão interna no âmbito familiar. Então assim, o cidadão tem que ter extrema consciência do chamado e do amor que ele tem a Deus para aquilo que ele foi convocado. Ótimo. Só na primeira parte aí, depois eu passo para Jorge e Reinaldo para ser objetivo, quem vai fechar a aula aqui. Ninguém é responsável pelo pensamento que brota. Os pensamentos brotam em mim. Os pensamentos aparecem em mim. Eu sou responsável por aquilo que eu faço com esses pensamentos, com essas vontades. Elas vêm, né? Então, existe uma realidade atuando em nós, que é o pecado ainda. Né? Não estamos mais presos a ele, mas ele não deixa de estar atuando. E o pecado no Novo Testamento é sempre pecado com P maiúsculo. Ele não é pecados, aquele elemento específico, mas como uma força de oposição a Deus. E que aquilo que Paulo fala, guerreia, né, em nós. Então, o pensamento vem, o que é que você vai fazer com ele? Aí você vai se tornar responsável com aquilo que você faz, né? Então, nesse sentido ali. É basicamente aquele pensamento de Lutero, né? Ele diz assim, você não pode permitir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você não vai permitir que ele construa um ninho. Eu acho que é basicamente isso. Essa é uma definição interessante. Eu gosto do pensamento de Santo Agostinho, que ele fala bem assim, o mal chega até nós sem ser convidado, né? Ele entra na casa como se for, ele entra na sala como se fosse visita e toma conta da casa como se fosse o dono. Então tem que deixar de trás da porta, da porta, não pode deixar entrar, né? Porque ele vai chegar sem ser convidado. Pronto, chegou, vá-se embora, né? Vá-se embora. Exato. Obrigado. Reinaldo e Jorge, maneira objetiva, viu? Ô professor, no tocante aos profetas que a gente está tratando aí, lá em Hebreus capítulo 11, 38, diz que eles viveram mesmo assim, né, com toda essa metodologia de viver, mas lá diz que o mundo não era digno, né? Eles viveram tão de excelência para Deus que o mundo se tornava indigno para eles.
E aí eu queria que o senhor rapidamente desse uma pincelada, porque eu tenho um modo de ver o versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu tenho uma tese em relação a esse versículo, né? No tocante, eu acredito que o autor do aos Hebreus aqui esteja falando sobre uma comparação com os profetas e todos aqueles que sofreram no Antigo Testamento, em comparação com nós, né? Já cá na Nova Aliança. E podemos migrar rapidamente, sair para a igreja, né? Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Me dê uma pincelada aí para ver se compara com o que eu estou pensando. Você já falou o que está pensando, né, no caso, não é? Ah, sim. Você já pegou aí. Não, eu tenho esse mesmo pensamento, Jorge. A comunidade do AT, se teve alguma coisa, ela só teve em decorrência daquilo que aconteceu na comunidade do Novo, a pessoa de Jesus Cristo, esse aspecto. É nesse sentido aí. Certo. Você está certo aí. A não ser que nós dois estejamos errados. Não, senhor. Reinaldo. O Reinaldo saiu, tá? Olha só. Ou tá aí ainda? Não, né? Pronto. Na próxima aula continuaremos, né, sobre os profetas. Eles falavam em nome de Deus, escutavam a palavra de Deus. Falavam nessas duas questões aqui e considerações para a interpretação de profecias, viu? Encontrei aqui umas anotações que eu faço. Eu falei, rapaz, vou usar aqui na próxima aula. Aqui é autógrafo inspirado aqui, ó, do texto bíblico. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre elementos interpretativos da profecia, viu? Bom, professor, obrigado. Ô, professor, se quiser botar lá alguma coisa no Moodle, viu? Não, tem alguma coisa para ser colocada. Vou falar com o Emerson lá. Professor, mande para mim que eu mando no grupo. Fica melhor. Não, mas tem que estar no Moodle. Tem que estar no Aí é pirataria. O senhor me adicionou na chamada, eu cheguei um pouquinho depois. Já fez. Coloquei. Vou fazer a chamada agora, viu? Beleza. Quem eu não citar, fala no final aí. Ademir, Adson, Anderson, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Gerson, Getro, Giliardi, Gilmário, João, Jorge, Magdiel, Marcos Antônio, Marcos Vinícius, Mécio, Paulo Henrique, Reinaldo, Sueli, Thiago, Valquires, Veranice e Wesley. Faltou alguém? Faltou não. Pronto. João, professor, fiquei sem energia aqui. Na próxima semana eu pergunto. Beleza, Reinaldo. Não esquece não. Vai aí, viu? Aqui. Caiu eu e o Cleiton aqui, caiu um bocado de gente aqui. A região ficou sem energia. Vixe, alguém levanta o irmão aí. Levanta o irmão, Ô, Reinaldo, já que você voltou com a luz, né? Nos traga uma palavra de oração por meio da luz do Evangelho agora. Ei, maravilha. Vamos lá. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens aberto nossas mentes, aberto nossa compreensão e nós temos aprendido, Senhor. Nós cremos nisso. Nós temos recebido de Ti a aprendizagem, o conhecimento que Tu tens para nós. Obrigado, Senhor. Tu continua nos abençoando. Abençoa cada colega aqui nessa aula, abençoa o nosso professor, para que a energia caiu de novo. Caiu de novo, mas Deus recebeu a oração e já sabia o que ele falaria antes de falar, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue sabe que o irmão está orando até agora. Amém. Fala com ele que a internet dele caiu de novo, viu? Beleza. Deus abençoe, gente. Até a próxima quinta. Deus abençoe. Beleza.